Bom dia, pessoal. Vamos esperar só um segundinho, o pessoal que está sendo informado aqui a respeito dessa transmissão, para que então possam comparecer e assistir a essa live. Vamos aguardar um instantinho, enquanto eu preparo aqui. Olá, Pacheco, bom dia. Tudo bem? Vamos começar já, só esperar um minutinho. Já vamos ver. Ter início aí umas dicas que nós vamos dar aí. Fruto da experiência, né? Não tem nada milagroso, mas dicas para otimizar os estudos e o desempenho das pessoas, né? Vamos lá, esperar só mais um pouquinho. Clemence, escala sempre presente, hein? Vamos lá, Denilson, só um segundinho, nós já vamos começar a falar de várias dicas a respeito da preparação, né, para uma prova oral. Ah, mas eu não estou numa prova oral ainda. Sim, mas quem vai fazer um concurso de cartório tem que passar por uma prova oral, então você não precisa estar classificado ou habilitado a uma prova oral para, digamos assim, aprender coisas que podem ser úteis nessa fase. E o que eu vou dizer hoje também vai ser útil para você agilizar um pouco, acelerar a sua preparação e a chegada numa fase oral, né? Porque sem uma preparação adequada fica mais difícil esse trabalho. Não vou dizer impossível, mas fica mais difícil. Só mais 30 segundos, vamos começar. Só um instantinho, enquanto isso eu estou fechando um negocinho aqui. Um instante. Vamos lá. Vamos começar. Eu acho que é interessante você talvez ter algum papel e uma caneta para alguma breve anotação, né? O tempo leva as palavras, então papel, uma caneta, não sei, o celular, uma folha, um computador, um notebook, ou depois você revê essa live e anota também, não tem problema, tá bom? Então vamos lá, dar início e agradecer a todos, quero desejar um bom dia para vocês, um dia abençoado. E vamos dar início aí propriamente à nossa transmissão, sem mais delongas, também não vamos poder ficar até muito tarde, mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria sugerir para quem está fazendo um estudo é fazer um mapeamento dos temas mais solicitados. Como isso? Eu chamo isso de um edital inteligente. Então você vai fazer o quê? Pega o edital que tem aquela infinidade de matérias. Só de olhar a gente já se assusta, já apavora e quer desistir antes mesmo de começar. O volume é muito grande do edital. Só que existem temas e temas. Se você chegar num restaurante e ver aquele cardápio, às vezes bastante extenso, e você perguntar para o garçom, olha, o que mais vende aqui? Ele não vai falar uma lista muito grande. Ele vai dizer determinados pratos. Até costumam falar assim, olha, o carro-chefe aqui é isso, isso, isso. Ah, tá. Existem matérias que não caem, elas despencam. Então você pega o edital, pega várias provas já feitas e veja que matéria que foi caindo. Ah, caiu, por exemplo, casamento, compra e venda. Vai marcando no edital o tema correspondente àquela pergunta. Então, foi compra e venda? Marca lá, compra e venda. Foi casamento? Marca compra e venda. Perdão, casamento. Foi doação? Foi, sei lá, a regularização fundiária? Enfim, vai marcando. Você vai ver que, e pode fazer isso em relação a um concurso, ou, como eu recomendo, fazer isso em relação a vários. E aí vai da sua organização. Você pode pegar e fazer a marcação em vários editais, cada um marcado com uma prova só,
Ou pode fazer uma condensação, pegar o mesmo edital e ir marcando várias vezes o que foi perguntado em várias provas. É fácil perceber que você vai ver que em algumas provas os temas se repetem. Então você precisa ter um controle e dizer, olha, casamento foi perguntado 7 vezes. Ah, então marca lá 7. Não sei o que lá foi perguntado 5 vezes. Então você vai ter o quê? Um dado estatístico da incidência dos temas escrito no edital. Poxa, então quando você tem um edital sem as marcações nenhuma, é só uma folha de papel com um monte de coisa escrita. Quando você tem um edital com anotações da incidência do que cai, você começa a ver o edital de outra forma e pode fazer assim um ranking. E aí eu sugeriria, depois de todas essas marcações, você fazer uma ordem decrescente. Então, qual foi o tema mais pedido? Ah, tal tema caiu 23 vezes. Coloca lá numa lista em primeiro lugar. Mais algum caiu 23? Ah, tem mais um. Então, coloca lá empatado em primeiro lugar. Outro tema, 22, outro 21, outro 19. Então, você vai fazendo uma classificação em ordem decrescente dos temas que mais caem para os que menos caem. E detalhe, você vai ver que tem muita coisa que quase nunca é perguntada. Então os temas tem 300 itens, tem 100 perguntas, você já sabe que vai ter no mínimo 200 que não vão ser pedidos. Bom, feito isso, eu sugeriria você desprezar aquilo que não é perguntado quase nunca ou uma vez na vida e se concentrar, e vai diminuir muito o seu edital, somente nesses temas mais pedidos. E depois que você tiver essa lista que já diminuiu, né, o número de questões, eu diria que você pode dividir em 3 faixas. A faixa primeira que cai de monte. A faixa intermediária que cai um bocado. E uma faixa mais embaixo que cai menos, mas ainda cai. Notem que o que praticamente não cai nunca já está fora da nossa lista. Aí você vai fazer uma coisa que a gente chama exame de consciência, é o nome que eu dei. Você vai pegar e fazer uma marcação, pode ser com cor, desses temas que estão aqui. Quais que eu sei razoavelmente bem? Quais que eu sei um pouco, ou sei só um pouquinho? Ou quais que eu não sei nada? Poderia colocar os que sabe bem, razoavelmente bem, pintar em verde, o que sabe um pouco, mais ou menos, amarelo, e o que sabe bem pouco ou nada, vermelho. Aí você vai ter o quê? Você vai imprimir assim, impactar, digamos. Você vai, com essas marcações, você já vai ter tudo o que é mais pedido em ordem decrescente e vai saber do que é mais pedido o que você sabe e o que você não sabe. Pronto, está aqui o raio-x do que você mais precisa estudar. Você tem que pegar aquilo que está naquela parte, aquele terço superior, aqui tem que estar tudo verde. Se tem coisa vermelha, você tem que estudar para ontem. Se tem coisa amarela, você tem que estudar para hoje, para ficar tudo verde. E no outro terço você também vai buscar deixar tudo verde, no mínimo amarelo, eu diria verde. E no último terço, aquilo que é perguntado, mas nem tanto. Bom, podemos ter aí uns amarelinhos, mas é desejável que os vermelhos sejam eliminados. Então, com essas operações, você vai ter o quê? Um mapeamento do que precisa ser estudado. E você tem que estudar, não tem segredo não. Aqui não vai ter uma diquinha para falar, você apertar um botão, fazer uma coisa qualquer, simples e está aprovado, tá bom? Então, queria só que vocês confirmassem que estão me ouvindo direitinho, tá bem? Então, vejam, vão fazer, esse trabalho ele é fundamental, é uma preparação. Você pode gastar 1, 2 ou 3 dias fazendo isso, mas isso vai te poupar dias e dias e dias mais para frente, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Fazer um controle das matérias e ver como é que está o seu domínio a respeito delas para ter foco nos seus estudos. Outra coisa, na fase oral é desejável que você já tenha o quê? Essas matérias estudadas. Então é importante nessa hora o quê? Uma revisão. É importante uma revisão das matérias. E para revisar é preciso, obrigado Scala, é preciso que você tenha
feito um resumo, estudar e resumir, fazer anotações, seja num caderno, seja no computador. Aí isso é uma coisa muito pessoal. Eu particularmente gosto do caderno físico mesmo, mas você pode eventualmente preferir fazer no computador, muitos preferem. Faça um resumo daquilo que você estudou, porque o resumo é uma coisa para você, digamos assim, lembrar, lendo depois, aquilo que foi estudado. Você pega um artigo jurídico, tem lá introdução, desenvolvimento, tal, e embaixo conclusões. Veja, a pessoa leva bastante tempo argumentando, falando, comparando, dizendo, etc. e tal, mas no fim ela chega a uma conclusão. Eu diria que essa conclusão é um certo resumo do texto. Então você chega no final e tem aquela conclusão. Então eu diria que você pode fazer os seus estudos e anotar as conclusões do seu estudo, aquilo que você aprendeu com aquela leitura, com aquele estudo. E aí você tem que fazer o que depois? Revisar o que estudou, mas não ler mais a íntegra de um livro, a íntegra de um artigo, a íntegra de uma lei. Há apenas o resumo, apenas as conclusões, para que aquilo fique fresco. Mas por que resumir? Porque se você não resumir, olá, Marcelo, se você não resumir, o que acontece? Você só vai ter quantidades muito grandes para estudar, e isso desanima. Quando você resume, você tem um material mais condensado, e aí fica fácil e rápido revisar, até porque normalmente aquilo vai estar escrito de uma forma muito compreensiva, compreensível, com as suas próprias palavras. Então, segunda dica, resumo e revisão. A revisão é muito importante. Terceiro, quando você vai fazer as respostas, é desejável que você não faça respostas muito curtas ou muito objetivas, muito seco. Quais são os livros que tem no cartório de registro civil de pessoas naturais? Aí você vai falar, livro A, livro B, livro C, livro D, livro E. E também tem o B auxiliar, o C auxiliar. Sim, essa resposta está certa, né? Só que você pode dar uma resposta mais abrangente, dizer que o livro E não está presente em todos os cartórios, mas apenas no primeiro ofício ou distrito da sede, né? Não é todo o cartório que tem o livro E. Pode falar do natimorto, do registro do natimorto, pode completar e dizer se o natimorto pode ou não pode ter o nome dado pelos pais, vai dar exemplos de coisas que são registradas no livro E. Então a resposta ela pode ser mais abrangente. Eu recomendo você procurar mencionar, quando a resposta permitir e você souber, alguma coisa de jurisprudência, alguma coisa de doutrina, além da resposta em si, dizer qual a aplicação daquilo no dia a dia das pessoas, qual a utilidade, também fazer uma referência a algum princípio constitucional, né? Normalmente você vai ter isso. Você também pode mencionar algo da legislação, algum precedente. Então vejam, parece complexo, sim, mas quando você faz o seu resumo e estuda isso e tem essas anotações e revisa essas anotações, na hora da resposta, a resposta mais completa vem. E a resposta mais completa encanta o examinador. E o examinador encantado, ele fala, não, peraí, o candidato anterior veio aqui e respondeu certo, mas deu uma resposta magrinha, uma coisa bem seca, bem simples. Pô, esse cara aqui está dando uma aula. Então, sim, excelência, no registro civil, também conhecido como os ofícios da cidadania, estão registrados os atos mais importantes da vida da pessoa. Começa com o seu nascimento, no registro do livro A, depois o seu casamento, que é uma importante mudança do estado civil, a família é considerada a base da sociedade, tanto que se prestigia muito a própria união estável, que é análoga ao casamento. O casamento pode ser feito diretamente no registro civil, mas também temos a conversão da união estável em casamento, e temos também o casamento religioso com efeitos civis. Depois, ao final,
a pessoa tenha o óbito. Ocorrendo o óbito, né, que é um fato futuro e certo, não é? Não é uma condição, que é futuro e incerto. Com esse óbito vai haver o registro no livro C. Então você vai pegar e vai falar isso, vai falar no registro do latimorto, vai falar que eventualmente tem os livros de proclamas do casamento pela publicidade que tem que ser dada a ele, e os atos relativos ao registro civil, emancipação, por exemplo, a interdição, enfim, a própria união estável. Aí você já vai dizer, conforme o estado, se a união estável precisa de um instrumento particular, ou tem que ser, pode ser só particular, ou precisa ser público. Olha a diferença da resposta. Então, você vai dizer, não, aqui a dignidade da pessoa humana é um registro, e hoje isso tem ampliado com possibilidades de alteração de nome, de gênero e etc. E vai a adoção, enfim, onde ela é registrada, como ela é registrada, que só pode ser judicial. Então, se o examinador deixar, você tem que fazer uma resposta mais completa possível, tá bem? Bom, sobre a postura, você tem que ter calma, e consegue ter mais calma quem está melhor preparado. O exame oral já é uma situação adversa do ponto de vista emocional, mas se você não vai lá com esse preparo que eu estou falando para você, você se sente mais e mais vulnerável, mais e mais embaraçado e com o risco e com receio de ter um mau desempenho. Então, o estudo ajuda na calma. Vá com uma vestimenta adequada, não vou me estender sobre isso, mas ali, como é que você se vestiria para uma entrevista de emprego? Nada espalhafatoso, nada exagerado, nada com cores berrantes. Então, coloca aquele perfil que todo mundo gosta de ver. Aliás, você vai observar nos exames orais que dificilmente você vai ter alguém vestido chamando a atenção, destoando. Tenha uma boa postura, olhe no examinador, de preferência nos olhos dele, né? Mas também não precisa ficar encarando igual uma coruja. Então você vai falar para ele, vai ter ideias claras, organizadas. A pessoa te perguntou, forma um pouco, gasta ali uns segundos organizando as ideias e começa a discorrer. Perfeitamente, excelência, a sua pergunta se situa no campo das obrigações, e no livro tal do Código Civil, o tema já tem amparo constitucional no princípio disso e daquilo, a liberdade econômica, por exemplo, e no âmbito contratual temos isso, e aí você vai desenvolvendo o tema e coloca a resposta. Quando você chega, você cumprimenta o examinador, pede licença para sentar, procura discorrer dessa forma que eu lhe falei, com uma introdução, com um desenvolvimento e uma pequena conclusão, e evite vícios de linguagem. Geralmente quem está em dúvida é que fica, né, então, sabe, essas coisas que está falando e não está dizendo. Não digo que você não possa fazer de vez em quando uma fala desse tipo. Enfim, igual o nosso presidente, né? Tá ok, né? Então tem certas características de linguagem, mas evite o excesso disso. Você pode gravar, filmar e depois se assistir fazendo uma resposta ou pedir uma avaliação de alguém. Então faça isso. Procure desenvolver as ideias com clareza. Note que o examinador tem pouco tempo para fazer um juízo ao seu respeito. Então você tem que, nesse tempo, causar a melhor impressão. Outra coisa é a dica número 5. Não desistir da pergunta, não abrir mão da possibilidade de ter êxito, não falar simplesmente não sei. Dificilmente quem chega numa fase oral está despreparado a ponto de chegar diante de uma pergunta e falar, eu não sei, excelência, vamos passar para outra. Por quê? Porque normalmente os temas já foram vistos, já são conhecidos, você já mapeou aquilo que mais cai. É possível cair uma pergunta que você não saiba nada? Sim, é possível.
mas a probabilidade é muito pequena. E detalhe, se você até aí, neste ponto, quando surge uma questão que não sabe, já teve um desempenho bom, o examinador já começa a formar um juízo. Bom, esse candidato é bom. E aí quando ele faz uma pergunta e você acha que não sabe, enfim, está com dificuldade, você pode pedir o quê? Para ele, você poderia reformular, repetir de uma outra maneira essa pergunta? Eu não estou me situando exatamente a respeito do tema, por favor. Então essa conversa geralmente faz com que um examinador que sentiu que você até ali está indo bem, ele vai te ajudar. Te ajudar como? Não é dando a resposta, não é para ele, quem tem que responder é você, mas mudando a pergunta, formulando de uma outra maneira que torne mais fácil a sua compreensão. Ele pode dar uma dica, não uma dica do que deve ser dito, mas encaminhar o seu raciocínio para que você chegue à resposta que ele quer. Ele não vai dar a resposta por você, mas ele pode criar uma determinada facilidade, sobretudo se até então ele já teve uma certa simpatia, uma certa identificação com você. Eu mesmo, quando fui examinador, tinha candidato que eu fazia uma pergunta lá, ele corria para consultar o código. Eu falei, não, calma, eu tenho certeza que o senhor sabe isso, sem precisar olhar o código, porque olhar o código traz nervosismo, perde tempo. Aí eu ia pelas beiradas, olha, e isso, o que é? Ah, tal, e tal coisa, bom, então. E a outra coisa, o que é? Então eu ia conduzindo, digamos assim, a pessoa pelo caminho, né? Eu ia, digamos, extraindo dela as perguntas, procurando facilitar a resposta que vem dela, não fui eu que dei a resposta, mas o jeito de perguntar também influi no desempenho do candidato. Então, se eu vi que eu fiz uma pergunta de um jeito difícil, eu mudo o jeito e mantenho a pergunta para que a pessoa me responda de outra forma. Então, evite falar não sei, peça para reformular e outra coisa. Em último caso, você fala, podemos passar para outra pergunta e voltar nessa no final, porque também se empacou ali, não vamos fazer perder o tempo que é escasso. Então, vai para outra e aí vai avançando e depois tenta voltar nessa pergunta. E isso funciona. Outro dia eu entrevistei uma pessoa que tirou uma nota média 10 e aconteceu exatamente isso. Num certo ponto não respondeu direito e terminou a prova, né? E estava sobrando um tempo, a examinadora falou, vamos voltar naquele ponto lá, só está faltando isso. Aí foi, pronto, ela acertou e tirou nota 10, tá bom? Foi a única nota 10 do concurso, da fase oral. Então vamos lá. Outra coisa que eu acho importante é a dica número 6. Esquece essa história de que as provas de cartório são progressivamente mais difíceis. Tem gente que não confia em si, ou tem uma grande insegurança, etc e tal, e fala, nossa, que milagre, eu passei na fase preliminar. Ai meu Deus, mas agora na escrita, como é que eu faço? Não sei o que lá. A pessoa tem medo, tem receio, enfim, não acredita. Aí vai lá, faz a prova oral, e aí acontece outro milagre. Não é que ela passa, prova escrita, não é que ela passa na prova escrita e chega na oral? Bom, na verdade você tem conhecimento, só não percebeu isso. Não se chega a uma fase oral por acaso. Mas o que eu quero dizer é que não é uma prova, digamos assim, que eu falo brincando, prova de cartório não é um negócio de salto em altura. Sabe aquela prova da Olimpíada que você vai, corre, pula lá 2 metros. Aí na prova seguinte, 2 metros e 10. Aí depois 2 metros e 30. Não é assim. Por incrível que pareça, por vezes pode acontecer de ser mais fácil uma prova escrita do que uma prova preliminar, uma prova objetiva de testes. Ué, mas como assim? Ué, veja que, em primeiro lugar, não tem consulta na primeira fase. Você tem que estar muito memorizado e, às vezes, a habilidade maior da pessoa não é a memorização. Eu, particularmente, prefiro 1000 vezes uma prova oral do que uma prova de testes. É muito pessoal. Tem gente que poderá dizer o contrário, entendeu? Mas eu
Não acho que eu sou talvez tão bom de memorização, daqueles pequenos detalhes que às vezes fazem você tropeçar na resposta. Então, saiba que se você passou numa fase, a seguinte não é necessariamente mais difícil, ela é diferente, como se fosse um triatlon. Vão pedir para você correr, vão pedir para você nadar e vão pedir para você andar de bicicleta. Qual que é mais difícil? Isso depende da habilidade de cada um. Então não tenha medo. Nossa, eu cheguei no oral, agora no oral é para apertar, é para matar os candidatos, para só os fortes sobreviverem. Não. Eu lembrei muito bem quando eu fui fazer a minha primeira prova oral do concurso de cartório e me fizeram perguntas tão simples, tão básicas, um certo examinador, que eu falei assim, nossa, mas a gente estuda tanto para chegar aqui e ter que responder isso. Eu estava até querendo que ele me perguntasse umas coisas mais difíceis para poder, tipo assim, mostrar para ele, olha, estou preparado. E ele fez perguntas tão básicas que acabou não me permitindo, digamos assim, exercer essa certa demonstração de conhecimento. Foi bem, tirei 10 na média, acertei as questões, mas eu achei as questões fáceis. Então você está dizendo que é possível que no funil, numa reta final, numa prova oral, existam questões fáceis? Sim. E eu, quando eu fui examinador aqui no Paraná, eu procurava misturar questões fáceis, questões medianas e questões um pouco mais difíceis. Então, portanto, eu fiz perguntas fáceis. Absolutamente fáceis. E eu soube de colegas que também fizeram essa mesma mescla, essa mesma divisão, né? Fazendo perguntas, inclusive fáceis. Então, não tenha medo. A prova não é salto em altura, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer, então a dificuldade não é necessariamente progressiva e crescente. Outra coisa fundamental, é preciso treino. Treino. Essa é a dica número 7. Você precisa estudar perguntas feitas nos concursos anteriores. Porque vai cair a mesma? Olha, às vezes até vai cair a mesma. Tem temas que repetem-se tanto que simplesmente as próprias perguntas se repetem. Agora, você vai começar a se familiarizar com o jeito que as perguntas são feitas. E também vai começar a se familiarizar com as respostas. E se a prova é oral, treine respostas orais. Treine em casa, com a família, com um amigo, com um conhecido, com um colega de estudo. Não tem ninguém? Filme a sua resposta, assista, tente verificar, ver os seus erros, ver os pontos fracos, mostre a gravação para alguém. Enfim, não fique sozinho, não fique isolado, mas é importante treinar, porque a gente se acostuma. Vamos voltar na história do triatlo. Como é que o camarada corre 10, 15, 20 quilômetros? Começando a correr aos poucos. Primeiro ele vai correr numa velocidade baixa, uma distância não longa. Depois ele vai melhorando um pouco a velocidade, vai treinando, vai adquirindo condicionamento e progressivamente ele vai conseguir andar mais e mais rápido. É esse o segredo. Vai se preparando. Poxa, os jogadores mais capacitados que têm treinos, treinam cobrar faltas, treinam cobrar pênaltis, treinam ensaiar jogadas. Não é que o cara chega lá e dá tudo certo assim por passe de mágica. Então treine. Eu sugiro você formar um pequeno grupo de estudo com 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Eu tive um grupo assim. E hoje, com a facilidade da internet, não precisam as pessoas morar juntos, né, na mesma cidade ou se encontrar. Você pega e pela internet você forma aquele grupinho onde um vai perguntando para o outro. E isso é interessante por quê? Porque vai ter vezes que o A vai estar perguntando para B e você é a letra D e vai ficar assistindo, analisando. Depois é hora de você perguntar. Quando você perguntar, você vai se colocar no lugar do examinador e vai entender um pouco a lógica, vai entender o que o examinador está esperando, está querendo, por que ele fez aquela pergunta, qual a resposta que ele esperava. E aí fica mais fácil para quando você está na posição do candidato, entender toda essa lógica e ver, bom, fulano fez aquilo, eu achei bacana, eu gostei,
do jeito que ele fez. Então você vai imitar, vai procurar fazer daquele jeito e progressivamente o seu desempenho vai melhorar. Isso aí é fora de dúvida. Ainda ontem eu tive encontro com os meus mentorados e eu vi nos rostos deles sorrisos, porque eles têm, além dos encontros comigo, eles têm encontros entre eles. E nesses encontros, o que acontece? Eles vão treinando, vão praticando e eles já sentiram grandes e grandes progressos. Eu também passei por essa experiência. Eu tinha um grupo que a gente se encontrava quase todos os dias, das 10 à meia-noite. E aí a gente iria treinando, praticando, e treinando, praticando e conseguia. Olá, tudo bem, Valadão? Então vejam, nós temos que praticar. Se você não treina, a dificuldade no dia da prova é muito maior. E aquela ocasião é única. O treino, você treina uma vez, duas, três, erra, começa, faz de novo. E a prova? A prova não tem segunda chamada. Então você tem que ir lá preparado, treinando com questões anteriores, perguntando, respondendo, falando diante do espelho, falando para a câmera, tendo alguém que te acompanhe, enfim. Mas tem que praticar. Isso vale para a peça prática, vale para a prova oral, vale para a primeira fase, para todas as fases você tem que praticar. Outra coisa que você tem é estudar também as novidades que surgiram mais recentemente. Então, se você tem um tema novo que surgiu aí faz 6 meses, possivelmente você não vai ter. Olha só quem apareceu aqui, veio assistir minha live. Opa, é a cachorrinha, mas daqui no chão. Então, vem atrás de carinho, né? Todo mundo gosta. Mas vamos lá. Então veja que você vai encontrar o quê? A necessidade de treinar. Treinar, 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 porque esse treino é que vai fazer com que você tenha um desempenho melhor, você vai estar familiarizado. E estude essas novidades, porque veja, eu falo para você ver o que caiu antes, fazer uma pesquisa dos assuntos. Mas se o assunto é novo, não é por nada, não tem como ele ter caído antes. Você tem uma coisa recente que é o chamado provimento 100 dos registros dos atos notariais eletrônicos, ok? Ora, se você pegar provas feitas antes da existência do provimento 100, simplesmente você não vai encontrar perguntas a respeito disso. E aí o que acontece? Você vai achar que, bom, então isso não cai. Só que se o tema é novo, se o tema é importante, se tem uma LGPD, por exemplo, que é mais recente, um determinado provimento, isso tem que ser estudado e atualizado para que você talvez seja um dos primeiros a responder aquele assunto. O assunto é novo, então tem essas mudanças agora da medida provisória 1085, não foram perguntadas antes, mas vão ser perguntadas agora, então tem que estudar. Eu sugiro também, já é a dica número 9, tá? Você formar um grupo de estudos. Sim, um grupo de estudos para treinar. Eu falei já, um está lá como candidato, o outro como examinador, o outro como observador. E olha só uma coisa interessante. Uma pessoa faz uma pergunta e alguém dá uma resposta. Eu não falei que as respostas devem ser as mais amplas, completas e abrangentes possível? Muito bem. Então, deixa quem for perguntado responder. Mas depois que a pessoa deu a resposta dela, pode ser que alguns dos presentes tenha, digamos assim, tenha um complemento, tenha algo a mais a responder. E como é que faz isso? Então, depois que ele termina, bom, essa é a minha resposta, excelência, perfeito. Aí o examinador, digamos assim, vai perguntar para os demais que estão ali presentes: olá pessoal, vocês têm aí algum complemento a fazer? Então a resposta pode ser complementada, a resposta pode ser aditada por um outro colega que esteja participando daquele simulado. Porque todo mundo tem conhecimento dos temas, mas tem conhecimentos diferentes, em graus diferentes, com profundidades diferentes, com detalhes diferentes. E aí os outros candidatos vão ter a oportunidade de complementar: olha, eu também diria isso, isso, isso. E aí a resposta vai subindo de nível. Você pode fazer as suas anotações, você pode ver que com a soma da resposta dada por todos coletivamente, essa resposta ficou
de muito melhor qualidade. Então, a minha recomendação é: faça um grupo de estudos com pessoas interessadas, com pessoas comprometidas, com pessoas que se ajudam. Ah, mas eu vou estar ajudando e treinando um concorrente. Meu jovem, você só precisa de uma vaga, a sua. O outro pega a dele, ele não vai pegar a sua. É preciso que todos se ajudem. E eu digo que essa caminhada sozinho, ela é muito mais difícil do que você ter companhias, ter o apoio de alguém. Às vezes alguém até para você pegar e narrar a sua dificuldade. Às vezes você ouvindo a dificuldade do outro, e talvez como esse outro foi superado, como essa dificuldade foi superada, vai falar: poxa, então não é só eu que estou sofrendo aqui. Eu estou vendo aqui várias pessoas passando pela mesma situação. Eu tenho que cuidar da minha filha, mas o fulano também tem o filho dele. Ele faz assim, ele faz assado. Ele, quando não pode assistir a aula ou ler, ele grava, ele coloca num gravador a própria aula, o próprio treino, a própria voz, e depois quando está indo para o trabalho, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, dirigindo, caminhando, andando de bicicleta, cozinhando, lavando louça, ele está ouvindo aquela aula, e a repetição é uma coisa que faz a memorização acontecer. O que eu falei aí da revisão, revisão, revisão? Quem não revisa, estuda, aprende e, em boa parte, esquece e não consegue dar a resposta adequada para tirar a nota tão grande quanto precisa. Então, siga esses caminhos e você vai ver o resultado que vai aparecer muito rapidamente. Outra coisa para finalizar é a dica número 10. Não pode se martirizar, não pode se judiar, se flagelar. Tem gente que gosta de pegar um chicotinho e ficar se batendo. Não existe, digamos assim, o ideal, o 100% fácil. Sempre você vai estudar e vai sempre achar que não sabe tudo, que não sabe o suficiente, que não estudou o quanto precisava. É uma sensação absolutamente normal. Eu mesmo fui aprovado e tive 3 médias 10 sem saber tudo, né? Aliás, uma das especialidades que eu menos sabia, não que eu não sabia nada, mas que eu menos sabia, era registro de imóveis. Eu estava mais afiado em RCPN e notas, mas registro de imóveis eu sabia muito pouco, na minha opinião. E eu fui aprovado, e qual foi o cartório que eu escolhi? Registro de imóveis. Então você está dizendo que quando você chegou no cartório de imóveis você tinha muitas dúvidas? Sim, acredite. Então tem coisa que você vai aprender depois. Então por que essa neura de querer saber tudo antes? Esquece o saber tudo. Nem os examinadores sabem tudo. Se um perguntar para o outro a matéria de um e de outro, tem chance de os dois se reprovarem. Não dá risada não. Imagina o camarada de penal perguntando para o que pergunta civil. Imagina o de civil respondendo para o que pergunta penal. Então, vamos ter a calma. Procura ter uma atividade que lhe dê prazer, tá certo? Não se abandone, não abandone a sua família, você entendeu? É importante você ter um relacionamento equilibrado, uma vida minimamente equilibrada. É claro que na preparação, bom dia Tainá, você vai deixar algumas coisas de lado, né? Bom dia Daiane. Você vai ter na preparação que fazer certos sacrifícios, vai conviver um pouco menos com o filho, um pouco menos com o namorado, um pouco menos com o marido, um pouco menos com quem seja, mas essas pessoas normalmente vão entender e sabem que aquele sacrifício temporário está sendo feito na expectativa de ter proveitos e, digamos assim, vantagens mais perenes futuras, né? Mais duradouras. Então, faça isso, encontre de vez em quando lá com a namorada, faça uma atividade física, de vez em quando é preciso, bom, uma coisa óbvia, precisa dormir, né? Então, de vez em quando assista um filme, né? Tenha uma pessoa para você confidenciar, um amigo, alguém para falar das suas dores, das suas dificuldades, né? No caso, alguns colegas, um treina o outro, outros contratam uma mentoria, como a que eu apliquei,
e faço para várias pessoas, isso ajuda que as pessoas não estejam sozinhas, tenham alguém para dividir, para ajudar, para ouvir, para corrigir, para acompanhar, para orientar. A vida sozinho, ela é bem mais difícil. Então, com isso, eu, digamos assim, termino essa lista de 10 dicas, poderia até dar mais, e quero convidar, muita gente entrou aqui no final, por exemplo, o Amaral aqui, 76, entrou agora, estou acenando para ele, desejando um bom dia, mas muita coisa foi dita antes, e muitas pessoas foram entrando no decorrer da live. Eu não posso, a cada pessoa que entra, voltar no ponto anterior, porque senão a live não sairia do lugar. Mas é importante que vocês vejam essa live gravada, ela tem um conteúdo muito importante. Nós estamos aqui 6h42, eu demorei uns 2 minutinhos no início, 40 minutos de fala no máximo, eu diria que está mais para 35. Então, é muito pouco tempo. Eu acho que uma live dessa merecia você assistir de novo, até quem viu do começo, para reforçar. Eu procurei acelerar, procurei não me estender muito. Grava o áudio, coloca um gravadorzinho do lado do celular, gravadorzinho digital, sei lá, tem tantos recursos, ou um outro celular com aquele recurso de grava a voz, não sei, cria um arquivo de áudio, escute esse áudio em outras oportunidades, passe para uma outra pessoa, você entendeu? Divulgue isso, faça esse estudo, revise, e com isso todos vão aprendendo. Eu acho importante que seja praticado isso, tá bom? Janete entrou agora. Com isso eu vou terminando aqui. Ficam aqui as minhas dicas. Acho que vocês me seguem no Instagram, né? A hashtag Dr. José Luiz Germano. Também gostaria que pudessem, se acharem que vale a pena, compartilhar essa página ou indicar para alguém, uma pessoa que você quer bem, que acha que esse conteúdo pode ser útil a ela. Eu não sou um caçador de likes, nem um obstinado perseguidor de seguidores, mas quando uma coisa é boa, eu costumo aproveitar e indicar para as pessoas. Tá bom? Então com isso a gente vai terminando aqui o dia de hoje. Na terça que vem, nós não devemos ter live, porque eu vou me submeter a uma pequena cirurgia e vou estar na recuperação. Mas depois a gente volta. Tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom. Fiquem com Deus.